Fala, galera! É isso aí. Hoje é mais um episódio. Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgião geral. Senhores, e eu mudei a introdução porque o Diego fica sempre tentando me imitar, tentando me dublar. Então, dessa vez, eu peguei o engraçadinho que fica tentando me sacanear, mas eu mantenho o meu comunicado e como que eu posso dizer, o meu pedido de apresentação dos meus grandes amigos, doutores Adriano Flug e Diego Adão, hoje nesse episódio. E aí, senhores, como é que vocês estão? Tô bem, vocês? Bem, eu voltei do congresso agora, né? Você tava no Chile, né? Eu tava no Chile, verdade. Cara, animal, país lindo, limpo. É um vale, né? O Santiago fica num vale entre as montanhas, então é bem plano. Fiz os passeios de vinícolas, as crianças aprenderam a esquiar, isso é sensacional. Cara, Diego, filosoficamente falando, cara, acho que a sensação de maior prazer que eu pude ter na minha vida foi meus filhos me ensinando algo, cara. É uma coisa inversa. Quando você vê que acho que o seu residente, o seu aluno, ou o seu filho te ensina alguma coisa, esse aprendizado é muito legal, cara. É sensacional. Eles te ensinaram a esquiar? Ensinaram, porque eles foram antes. Ah! E aí eles treinaram, falaram, não, vamos lá, eu caí, machuquei tudo a mão aqui, mas, cara, consegui. Eu não podia ficar pra trás, né? Cara, você sabe que uma vez eu fui esquiar também, eu fiquei enterrado na neve. Cara, eu não conseguia sair, assim, fiquei enterrado, cara. Eu e um amigo meu, depois a gente começou, aí conseguiu sair. Ficamos presos lá, cara, bizarro. Né? A sensação é muito boa, cara, é animal, esquiar é animal. Curtiu o congresso? Curti o congresso, assim, acho que a gente tá... Não quero falar muito para não tomar muito tempo, mas 2 highlights importantes. Primeiro que é muito grande, o congresso internacional, então tinham várias e várias salas, o mundo inteiro. Diferentemente das outras cirurgias, a bariátrica é muito internacional, não é tão americana. Então você vê pontos de diferentes opiniões, tem cirurgiões que falam a favor de uma coisa, contra outra, então é realmente bem, bem interessante. E 2 pontos altos foram as mesas de complicações e como o cirurgião se vira, foi realmente as mais disputadas. Eu queria, inclusive, a gente fazer essas aulas na CDB, dessas complicações cirúrgicas e como o cirurgião se vira ali, né, no intra-op, né, decisões rápidas. Cara, é sensacional os vídeos que a gente viu lá. E o outro ponto bom do congresso é a área verde, cara. Nitidamente, o enxame que eu já tinha percebido nas complicações de verde, não só nas oncológicas, nas fanerectomias, nas bariátricas, na urgência, eles tomaram o congresso, um enxame de verde para tudo quanto é lado, principalmente em revisionais, para avaliar os cotos de vascularização das anastomoses, mas a melhor palestra foi de uma americana, cara, muito interessante, ela usou o verde numa hérnia interna encarcerada com aquele chouriço, chouriço literalmente, né, a alça. Aí ela fez o verde não curou nada, ela não ressecou. Falou, não vou ressecar porque isso aqui eu acho que tem viabilidade pelas condições clínicas e tal, e o paciente ficou bem pra caramba. Aí ela detonou, assim, todo o protocolo do verde, eu achei sensacional. Assim, numa mesa de cirurgiões, ela falou, não usei essa verde, não serviu pra porcaria nenhuma. Então, mostrando que tem que regular, né? O verde, acho que foi para um polo, agora tem que ir para o outro, né? Para achar o meio termo, né? Você acha que dá para gravar um episódio do Mania só sobre highlights do congresso? Tem suficiente para caber em um episódio? Dá. Inclusive, a gente pode chamar... Puta, cara, eu encontrei muita gente lá, né? Tinha muito brasileiro... ia falar um palavrão aqui, mas importantes, né? Inclusive o próprio diretor, né, presidente. Da IFES é o brasileiro, é o Ricardo Cohen. Alguns anos atrás foi o Omino, já foi o Garrido, né? Nós teve vários brasileiros que foram presidentes da IFES, vários. Que legal, cara. Então, se você quiser, né, Gutão, se você quiser um episódio sobre os highlights do Congresso Internacional de Cirurgia Bariátrica, manda o seu comentário no Spotify, na sua plataforma aí, dizendo quero um episódio com o Flug possuído falando do congresso, ou publica no story, né? Marca a gente e fala hashtag Flug Detono Verde, Flug na IFESO. E aí vamos contar aí que a gente faz esse episódio pra vocês aí. Tá ficando confuso isso. Uma hora é azul, outra hora é verde, cara. Não sei o que vai acontecer. No arco-íris o negócio aí.
E falando Muito bom. em fazer essas aulas para CDB, hoje o Gutão deu uma aula na CDB, hein? Cara, que Você aula. curtiu, né? Puta que Você pariu. gostou só porque eu coloquei a sua fotinho lá, né? Ah, isso daí eu sei que você me ama, né? Então isso daí eu tava só esperando. É, mas a CDB tem aulas quinzenais, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, abriremos turmas daqui a um tempinho. Fica atento que a gente anuncia. E nessas aulas quinzenais, algum dos módulos que nós temos é de técnica operatória. Então a gente faz como fazer, né? E casos reais tal. E sempre misturando imagens de intraoperatório com evidência científica, com imagens em cadáver, com desenhos de anatomia, e o Gutão montou uma aula sobre abordagem de hematoma retroperitoneal. Muito legal, cara. Eu tava vendo no grupo aqui de WhatsApp, todo mundo tá elogiando. Não sei se você chegou a dar uma olhada, Guto, enquanto Eu vi o sim. pessoal super elogiando. Ele mostrou um caso, então tinha cenas do intraoperatório dele fazendo, aí ele pausava, perguntava o que fazia. Aí ele colocava foto do atlas de anatomia. Aí colocava ele dissecando um cadáver naquela mesma região. Cara, sensacional, cara. Sensacional. Muito boa. Parabéns pela aula, viu, Gutão? Valeu. Isso aí. Isso aí. O que mais? Muito bom. Senhores, temos mensagem de maníaco. O Flug já contou do congresso, né? Quem tá vendo o YouTube sabe do que eu tô falando, né? O congresso do Flug. O Flug, para quem não sabe, deve ter ido tirar férias pela 7ª vez no ano. Aí ele passou lá na frente do negócio, tirou aquela fotinho, aquele selfie na frente da porta, né? Do portão do congresso, tá escrito IFES ou não sei o quê. E aí tá falando aqui pra todo mundo que ele viu como ele ficou acompanhando no Twitter. Só que ele tava no iate dele, né? Essa que é a diferença. E eu tenho uma prova disso. Porque a Parisina foi pro congresso. E ela E eles assistiu não se várias encontraram. aulas. E eu perguntei, você encontrou o Flug? Ela falou assim, não vi o Flug lá. Não acredito. Pronto. Juro pra você. Não acredito. Cara, olha. Bom, Então ou pronto, ela me confirmou. enganou e disse que foi pro congresso e eu não tô sabendo, né? Também Às vezes possível. ela tirou férias de você um pouco também, né? Exato, é possível também. Ah, mas, Muito cara, eu bom. vi as fotos dela, cara. Os Andes é um bagulho absurdo, cara. Aquilo ali, pra mim, é um negócio. É bonito, eu sou né? eu sou meio fanático pelos Andes. Tanto que eu tenho todos os livros da Sociedade da Neve, sabe? Aquela galera que caiu nos Andes em 70, na década Sei. de 70. Inclusive, eu consegui num sebo o livro Do- original, cara. Do acidente de avião, né? Do jornalista Reed aqui, ó. Tô mostrando pra quem tiver no YouTube. Caramba. Cara, eu sou fanático por essa história. E aí eu ficava vendo as fotos dela, só os Andes no fundo. Cara, eu não me conformo como alguém atravessou aquilo a pé, cara. É inacreditável, cara. É. Mas, senhores, isso aqui não é o Mania Andino. Isso aqui Não, é o não. Mania de Cirurgia. E a gente vai agora falar das mensagens dos maníacos. Bora lá. Lucas Peclati. Lucas Peclati. Fala, galera. Sou o Lucas, residente de cirurgia do HUPE da UERJ. HUPE, o que será que é, hein? Hospital Universitário. Deve ser um nome de alguém, né? Dá um Google aí, HUPE da UERJ. A gente já fala o nome completo do seu hospital, Lucão. Excelente episódio, abordando um assunto importantíssimo e pouco discutido com embasamento científico. Ele está falando sobre o episódio de eventração e visceração. Uma grande dúvida que tenho é sobre tela. Flugão, essa é para você, ó. Vocês consideram a tela, sendo que uma nova eventração possivelmente significaria contato direto entre a tela e a alça, ou avalia no risco operatório, o risco de uma nova eventração e decide caso a caso? Grande abraço. Você acha que tem que pôr tela em todo mundo, Flugão, mesmo que possa eventrar de novo e a alça entrar em contato com a tela? Eu não consegui tentar visualizar bem esse cenário, mas quando é eventração, a tela já está fora e não vai ter esse contato, como eu imagino. Isso é muito raro, uma eventração com tela. Eu ainda nunca vi. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Porque acho que ele está pensando o seguinte: você fechou a parede e vai colocar a tela em cima. Isso. E aí essa parede, essa sutura pode abrir e aí a alça sai de dentro da cavidade e entra em contato com a Encosta na tela. tela. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Eu tenho uma teoria para isso, por que isso não acontece. Porque quando você faz a sutura da tela na aponeurose e você mantém isso, né, naquela posição, primeiro que existem jeitos de fazer sutura de diversas formas, né? Tem gente que só sutura a borda da tela, tem gente que sutura mais, né? Eu e o Flug, a gente sutura a tela inteira na parede abdominal. Então isso faz com que tenha uma distribuição de pontos de tensão
muito disperso, então não existe mais atenção na linha média, não corre o risco de ela abrir por conta disso, porque não tem mais tensão na linha média, ela está sendo distribuída por toda a tela que você suturou ali perto, né? Então por isso que isso não costuma acontecer, por isso que o Flávio falou que é tão raro. Não é alguma coisa que a gente vê com frequência, é isso mesmo. Ainda mais nesses cenários que você plica a tela em toda a parede abdominal, né? Toda a extensão dela. Então eu não ficaria com esse receio. Eu acho que é muito mais frequente eventrar ou eviscerar de novo se você não usar a tela. Tudo ou nada, né? Rasga tudo. Exato. E aí destrói tudo, né? Do que você colocar a tela e evitar a evisceração e eventração, né? E se por acaso soltar um pouquinho, geralmente já tem peritônio, né? E aí protege, né? Então pode ficar tranquilo aí, Lucão. E o hospital é Pedro Ernesto. Então, Lucão do Pedro Ernesto. Outra mensagem. José Lucas. Fala, galera. Eu não sei porque eles mandam fala, galera, abrindo as mensagens. Isso é por causa do Carlos, né? Mas, cara, lógico. Mas você não é uma inspiração para nós. Eu sei, mas não vai ser por causa do seu fala, galera, chechelento, né? Não mesmo. Definitivamente não vai ser. Ó, aqui é o José Lucas, acadêmico da Unipan. Acadêmico. Eu gosto quando é uma mensagem de aluno, cara. Ó, parabéns pelo episódio, tema super necessário e bem conduzido, ainda sobre o tema de eventração e evisceração. O destaque foi o Flug falando da adrenalina de um plantão com ferimento de arma branca. Incrível, caso que você contou lá, Flugão. A cirurgia é única, dá satisfação enorme e só aumenta a vontade de ser residente. PS, felizão por ter conhecido o Diego no 36º Congresso do CBC. Obrigado, Lucão, eu que fiquei honrado em conhecer você lá. Dúvida, ele pergunta. Como estudar anatomia sem tanta dissecção de cadáver, já que essa prática vem ficando cada vez mais rara? Acho que isso daí merece um episódio, hein? Mas vou fazer comentários bem breves aqui, tá? Só pra gente não... Porque daqui vai uma discussão longa, hein? Ó, Lucão, primeira coisa, muito vídeo de técnica operatória na sua casa, assiste YouTube, assina alguma plataforma de vídeo, tem plataformas muito boas, gratuitas, entra na CDB que tem aula de técnica operatória, mas nada substitui, Lucão, entrar em cirurgia, cara. Você tem que ser auxiliar, tem que instrumentar, tem que ser rato de hospital, cara, porque mesmo no cadáver não é igual. Vai por mim, não é igual. Você tem que ir em cirurgia, pede para entrar em campo com seus chefes, com seus amigos, seus colegas. Quando você for residente, não é só cirurgia, vai assistir. Cara, nada substitui estar em campo, cara. Auxiliar, né? Auxiliar te dá muita noção anatômica, cara. Acho que nada substitui o cadáver, o ser humano de verdade, tá? E, na sequência, uma mensagem do Murilo Ayub, nosso grande Murilão. Fala galera, de novo, outro mandando mensagem com Fala Galera. É isso aí, pô, é isso aí, cara. Mandem que a gente curte, ó. Como maníaco que sou, adorei conhecer a história desse grupo que vem fazendo esse trabalho excepcional para os cirurgiões do Brasil todo. Muito obrigado, Murilão. Também como maníaco e membro do time Flug, ou seja, jogar para ganhar, confesso que não gostei muito da nova introdução. Porra, Murilo. Principalmente pelas críticas ao azul de metilene e aos drenos. Ah, Murilão, cada hora é um, né? Um joga pra cá, outro joga pra lá. Não dá pra só o Flug ficar no poder do negócio, né? E ele termina aqui, ó. Excelente episódio. Flug, tá pedindo pra você agora, Flugão. Me faz ter saudades do meu tempo de Vila Alpina, com o Dr. Mário Quintas, saudoso Capitão Cardoso, grande amigo e cirurgião excepcional. Um abraço. Tá aí mandando um abraço pra você, Flugão, e pros seus colegas de plantão aí. Grande abração a todos os Vila Alpina e o Murilão, que é muito querido. Me ensinou muito também. Legal demais, cara. Cardoso é meu padrinho, cara. Sou fanzaço dele, cara. Cardoso. Sensacional. Fiz cirurgia por ele. Acho que já falei algumas vezes, né? Abraço pra ele aí. É isso. Mensagens de maníacos são essas. O que mais tem, Gutão? Tem um recado importante aí. Tem um recado importante. Sim, é teu. É teu, Gutão. É meu? É teu. O Flugão tem a data certinha. 27, Flug? 23. É dia 23 de outubro. Do 10, isso. Senhoras e senhores, preparem-se. 23 de agosto, 23 de outubro, 23 do 10, nós vamos fazer a nossa live de lançamento do nosso novo curso, senhores. Prescrição baseado em evidências. É isso aí. Putz, olha, eu perdi as contas de quantas vezes as pessoas falaram pra gente que queriam um negócio assim, que queria ver essa abordagem que a gente faz de evidências científicas, etc.
aplicado para a prescrição dos nossos pacientes, né? Então, vocês que estão aí ouvindo, que têm esse interesse, a gente montou um curso que é baseado no Fast Hug, com algumas extensões bacanas e interessantes para os cirurgiões também, principalmente. E esse curso ele vai discutir toda a prescrição cirúrgica, toda a prescrição médica que você vai fazer, incluindo dieta, ou jejum, soros, analgesia, antibiótico, profilaxias. Então tem tudo aqui. E qual que é a grande diferença? É que nesse curso você vai ver, e a gente vai apresentar para vocês, de onde vem cada sugestão, de cada orientação. Então você vai ver o guideline que oferece a sugestão para profilaxia, o que os guidelines falam a respeito de jejum, a respeito de dieta precoce. Então tem muita coisa legal. E eu tenho certeza que se você fizer esse curso, você vai ter dois vocês. O primeiro antes do curso, o segundo depois do curso, porque você vai pensar, cara, quanta coisa que me falaram que era para eu fazer e que talvez não seja para fazer mais, né? É muito louco isso aí, como o mundo da atualização é muito diferente, né? E o que eu gostei muito é o modelo do curso, né? Então, como é que é? Não é aquela aula com slide, nada. Então, nós três conectamos, a gente escolhe um item da prescrição, debate e aí a gente vai mostrando para você os artigos. A gente mostra um que saiu, aí o Flugão não concorda com aquele artigo, joga outro na tela, aí a gente fala como que cada um prescreve. E aí fala assim, mas se não tiver isso no meu hospital? A gente dá a alternativa que vai ter no SUS e fala o que é o padrão ouro para cada item da prescrição. Então no final do curso, né, Guto e Flug, você vai saber fazer uma prescrição inteira, com nível de qualidade, com certeza de evidência, que todo cirurgião deveria saber e que todo paciente merece. A melhor prescrição cirúrgica pode ser uma prescrição para clínico também, né? Porque a gente discute muita coisa que vale para pacientes não cirúrgicos, né? Vocês vão adorar. Eu adorei gravar o curso, cara. Foi muito legal. Isso aí. 23 de outubro? 23 de outubro. Põe na sua agenda aí, live de lançamento do curso, 23 de outubro. Não perca, não perca. O Flug já colocou na agenda dele. Tenho certeza. Mostra a agenda aí, Flugão. Ele tava folheando ali, ó. Olha lá, ó, agenda de papel e caneta do Flugueira. Tá com o microfone fechado. Só falta o áudio. Tem a agenda, só falta o áudio. Foi mal. Meu filho pega a minha agenda e aí quando tem um feriado, umas férias, ele vai lá e põe rostinhos felizes de viagem. Uma carinha. Que legal. Sensacional. Massa. É isso aí, senhores. Será que o nosso convidado já chegou? Eu vou lá ver e eu já volto com ele aqui, beleza? Beleza, é isso aí. É isso aí. Olha só quem já está conosco. Prazer e uma honra ter aqui convidado mais que especial e poder apresentar os meus colegas aí, né? O Adriano e o Carlos, o Cauê, vira e mexe ao comento dele. Então, obrigado, Cauê. Cauê Malpig. Tem nome de estrutura anatômica, então você já vê que o cara já é predestinado, né? E tinha que ser clínico, tá, Diego? Não tem como, pô. Queria ser nefro, né? Exatamente. O Cauêzão, ele fez escola, fez clínica médica na escola. Tive a oportunidade de ficar mais próximo dele agora, que ele assumiu a coordenação do grupo de comanejo, que é exatamente o tema do podcast de hoje, como vocês viram, a pedido de um dos nossos ouvintes. E maior honra ainda e prazer, porque o comanejo foi instituído inicialmente o piloto na gastro. Então a gente tem o Cauê lá todo dia ajudando a manejar clinicamente os nossos pacientes. E o Cauê também é um dos sócios do TDC, o Tá de Clinicagem, que é o nosso padrinho de podcast. Porque eu não sei se você sabe, Cauê, quando a gente bolou o Mania de Cirurgia, eu fui conversar com o Pedro e com o João. Falei, eles falaram na época, pô. A gente teve que tomar um café ali na roça, sabe? Legal. Aí eu falei, cara, a gente quer montar um podcast aí, de vocês. E nessa época o TDC já estava super famoso, né? O pessoal já comentava, já usava, acho que até crachá. Acho que já tinha até o crachazinho. Já, né? Aí eu falei, cara, como é que funciona aí? Me dá umas dicas e tal. E aí eles passaram, cara, de coração aberto a receita do bolo, sabe? Com certeza. Como que faz. Tanto que o Mania foi montado e deu muito pouco problema no início, porque ele mostrou as armadilhas, né? Você, faça isso, faça aquilo, isso daqui dá problema. E aí saiu. Então, a gente tem da época que o Pedro gravava com o microfone na lata de Pringles, assim, era um negócio maluco que eles faziam, tá?
Então a gente tem uma gratidão aí eterna por vocês. Obrigado por serem nossos padrinhos aí. Que é isso, pô. Felicidade é minha aí, obrigado pelo convite, né? Dá medo, né? Um clínico vir aqui ser escrutinado pela cirurgia, mas vamos lá, vai ser legal, pô. É bom bater um papo. Adrianão, algum comentário inicial? Não, um prazer, seja bem-vindo, Cauê. E obrigado por ser Obrigadão. nossos padrinhos, né? Gutão? Eu tenho um comentário para fazer, porque diferente do Flug, eu vim aqui com uma ansiedade por esse assunto, e mais que isso, eu estou muito animado com esse podcast. Então eu vim aqui para fazer um comentário, que eu estou muito feliz que o Cauê veio também, ainda mais que o Cauê é da escola, então é mais um nesse time aqui. Né? Eu fico meio dividido, mas agora tem 2 da escola íntegros contra 1 do HC íntegro, e eu sou meio a meio do negócio. Não vem dividido, não. Você é da escola. Você teve mais tempo de escola ou de HC já, Guto? É mais tempo de HC agora, né? Porque eu fui pro HC em 2015, 10 anos. Então escola eu fiquei os 6 anos da faculdade e os 2 da residência. Já virou a casaca, então, né? Mas o coração nunca abandona, né? Então tá Ainda bom. mais atlético. Não, e falar, agora que falou Guto, né? Eu tava vendo o Carlos nome aqui, agora que falou Guto, o Guto é meu 6º ano de faculdade, né? Guto fazia basquete, não fazia basquete, Guto? Jogava basquete. Por mais paradoxal que seja, né? Por mais bizarro que seja. Já dá pra saber que não deu muito certo minha carreira de... Muito bom. Cauêzão, um dos ouvintes pediu, cara. Ele falou assim: como é que funciona o comanejo? A gente nem tinha comentado nada de comanejo. Ele que soltou mesmo a ideia. E na hora me veio você na cabeça, cara, que você montou o comanejo da escola, né? Você vê os casos da gastro com a gente. Então o convite foi pra você bater um papo sobre isso. E aí eu pensei assim, pra você inicialmente contar, cara, precisa ter comanejo? Tem evidência do comanejo? O comanejo muda ou é um luxo de quem pode contratar um clínico e aí eu não preciso me preocupar porque eu sou cirurgião, só vou operar, o clínico evolui? Cara, qual que é o racional por trás do comanejo? Comenta aí um pouquinho. Cara, legal, Diego. Acho que é bom, né? Vamos entrar no mundo das evidências primeiro e depois a gente bate um papo. Posso até falar o que eu acho aqui, se importar alguma hora. Mas é difícil, tá? Assim, em termos de evidência, o comanejo, eu acho que como é uma área ainda muito aberta e tem vários fatores, tanto desde a implementação até a escolha do paciente, né? Eu acho que tem evidências muito variadas. E se já for falar para vocês aqui logo de cara, se você for procurar evidência, vai ter evidência que fala a favor, em termos de benefícios, e vai ter evidências que vai falar que não tem muita diferença, né? Acho que só para contextualizar, assim, para gente, o comanejo ele começa lá na década de 1990, mais ou menos, nos Estados Unidos, principalmente com uma população ortogeriátrica, né? Então, talvez uma população já mais necessitada de um acompanhamento clínico, tanto na parte perioperatória quanto na parte de alta depois e acompanhamento ambulatorial, né? E um dos primeiros estudos que viu benefício e que trouxe aí a ideia de que talvez o comanejo, colocar um clínico junto com o cirurgião desde o início da internação, né, seja benéfico. Então, lá no começo, teve o boom, porque, falaram, né, se no geriatra, que teve uma fratura de quadril aqui, a coisa faz sentido, e aí faz sentido em termos de diminuir tempo de internação, em termos de detectar precocemente uma complicação do paciente, e às vezes até facilitar a alta para casa para reabilitação, talvez isso faça sentido para outras áreas cirúrgicas, né? E aí eu acho que é aí que começou um pouquinho o problema, de que eu acho que o pessoal foi colocar o clínico meio que em tudo, em todas as áreas e todos os tipos de paciente, e aí começou as evidências um pouquinho contraditórias, né? Uhum. Bom, escolheram bem o primeiro exemplo, né? Você foi generoso em comentar só o extremo da necessidade do paciente geriátrico, mas tem que lembrar que do outro lado tá o ortopedista, né? Tem isso, né? Tá, e aí quando fala de evidência de benefício, Cauê, é em tempo de internação, sobrevida? Onde você acha que o comanejo mais atua, assim? Em que momento? É na alta? Em diagnosticar precocemente uma intercorrência que o pessoal não viu? Que momento? Tô perguntando isso porque aqui eu acho que quando a gente pega morbimortalidade pós-operatória, fala casos cirúrgicos mesmo, né? Se a gente pegar tudo que pode acontecer no pós-op, tromboembolismo, infecção de sítio cirúrgico, arritmias, etc, e da alta, a principal causa isolada de morte
é o não reconhecimento pela equipe cirúrgica a tempo da intercorrência. Então, sangra, o cirurgião não percebe, faz uma Maravilha. arritmia, o cirurgião não percebe. Você acha que é aí que o Uhum. comanejo entra ou não? Acho que sim, viu, Diego? Se eu for pegar até, né, vamos falar talvez, os estudos que são positivos, né, que talvez faça mais sentido em populações que tenham mais comorbidades, em populações de alto risco, em pacientes mais idosos, em pacientes mais fragilizados, que é onde a gente vê a maior parte da evidência que realmente traz esse benefício. Acho que esse benefício mais contundente é sobre a falha de resgate, né? Só para explicar aqui, a falha de resgate é quando a gente está falando de um paciente que ele vai a óbito por uma complicação cirúrgica, seja ela qual for, né? Se for uma complicação da cirurgia em si mesmo, ou se for uma complicação clínica da comorbidade do paciente no pós-operatório, né? Acredito que quando a gente vê uma sinalização de benefício em termos de mortalidade e readmissões em 30 dias, é justamente por isso. O paciente cirúrgico ele vai complicar de toda maneira, e eu detectar precoce essa complicação dele, talvez eu consiga atuar de uma maneira efetiva, e por isso que no final, lá, quando a gente vê algumas evidências, a gente consegue diminuir talvez mortalidade, em 30 dias principalmente, e readmissões em 30 dias, né? Mas eu acho que de toda a sinalização que a gente pega, eu acho que é justamente isso, a gente conseguir reconhecer precocemente complicações clínicas, né? Acho que é até importante falar isso, porque os dados variam, né? Eu acho que depende muito de onde a gente está olhando, de qual país que a gente está olhando, de qual que é a qualidade da assistência, mas de 60% a 70% das complicações pós-operatórias, elas são clínicas. Quando eu estou falando do paciente comórbido, né, um paciente com alto risco, vamos dizer assim, talvez isso seja até maior. A gente não tem uma literatura necessariamente olhando só esse paciente de alto risco, a gente tem literatura falando de todos os tipos de paciente, desde o baixo risco até o alto, né? Tá. Cara, e por que você acha que diminui essa incidência, o aumento de diagnóstico precoce? É porque é mais uma pessoa vendo? Talvez se eu colocasse um outro cirurgião vendo, daria na mesma. Você acha que é porque o clínico tem uma formação para reconhecer isso, o cirurgião? Você acha que tem um viés de ancoragem, aí o cirurgião nunca acha que a cirurgia é culpa, então ele fica achando justificativas, e aí o clínico fala, olha, pensa bem. Você acha que é porque força uma discussão entre equipes? Então é meio que um Justo. time-out forçado e as pessoas meio que fazem uma recuperação de memória de trabalho. O que você acha que está acontecendo aí? Cara, vou falar um pouquinho aqui o que eu já li, né, Diego? Eu vou falar um pouquinho minha opinião também. Acho que existe um ponto, tá? Eu acho que existe que quando você está sendo observado, eu acho que você faz as coisas com mais afinco. Eu acho que isso vai para os dois lados, né? Eu acho que não só o cirurgião tem um cuidado maior, mas como o clínico também tem um cuidado maior, né? Aqui é a opinião, tá? Agora, com relação ao É que a o gente lê. efeito Hawthorne, né? Isso, o efeito Hawthorne. Mas com relação ao que a gente lê, eu acho que assim, a gente, né, eu como clínico, vocês como cirurgião, nós somos treinados para coisas diferentes, né? Então eu vou ter expertise em tratamento de comorbidades clínicas, vocês vão ter expertise em tratamento em cirurgia e tratamento do perioperatório em complicações cirúrgicas, né? Então, a partir do momento que a gente coloca um clínico que tem um olho treinado e direcionado para detecção precoce, para ver o paciente que está evoluindo com uma sepse, para ver o paciente que está evoluindo com dispneia, pensando em TEP, por aí vai, eu acho que a gente consegue fazer uma detecção precoce porque a gente é treinado para isso, né? Assim como da parte cirúrgica e das complicações cirúrgicas, eu não tenho dúvida que o cirurgião talvez vai prestar muito mais atenção na parte dele do que eu. E o outro ponto, eu acho que às vezes a gente tem um pouco disso, né, de isso aqui não é minha parte, isso aqui não é minha parte, mas se eu estou fazendo o mínimo possível para excluir coisas clínicas de complicação no pós-operatório, eu acho que eu consigo tirar isso de lado, ter uma comunicação efetiva com o cirurgião e falar assim, ó, não me parece ser uma complicação da parte clínica. Vamos dar uma olhadinha melhor na parte cirúrgica, né? Será que aqui, como a evolução não está de acordo com o esperado e não parece me ter nada clínico, não vale a pena já pedir uma tomografia e ser mais precoce em talvez investigar esse paciente em termos de complicação cirúrgica? Então, eu acho que um pouco das duas coisas se unem, e eu acho que, lógico, não dá para falar que sem comunicação os desfechos serão os mesmos, né? Eu acho que a comunicação efetiva para essa detecção precoce faz parte, né? Eu tenho dois comentários para fazer disso aí que eu acho que vai na linha do que o Cauê falou. O primeiro deles é que o cirurgião é um bicho turrão difícil, cara. Todo mundo sabe, né? A gente que é cirurgião, que convive, que a gente convive com outros, a gente sabe disso. Às vezes a gente não gosta de admitir, mas a gente sabe que é. E eu acho que uma coisa que acontece é que, inevitavelmente, o cirurgião, como ele operou o paciente, ele tem um sentimento de
não sei se é pertencimento que eu tô querendo dizer, mas ele tem a sensação que ele é o responsável por tudo que está acontecendo com o paciente, né? Eu acho que isso tem várias implicações negativas. Uma delas é isso que a gente está discutindo dessa atuação em conjunto. Porque uma vez que ele se sente responsável pelo que está acontecendo, é muito difícil para a gente, cirurgião, assumir que você está tendo uma complicação do seu procedimento. É muito difícil. Não é uma coisa simples de acontecer. E na grande maioria das vezes existe uma defesa meio que involuntária, até inconsciente, que o cara não assume que é. Não adianta, não assume. Por isso que eu acho que é importante, a gente já conversou disso algumas vezes aqui no podcast, mas é por isso que eu acho que é fundamental, sempre que você tem uma situação dessa, precisa ter um outro cirurgião para olhar o seu caso. Você não pode tomar decisão sozinho. Não dá, cara. É uma coisa que você fica muito enviesado. Então, acho que isso é uma coisa que conta. Por um lado, é uma pessoa terceirizada, né, vamos dizer assim, uma pessoa externa ao que está acontecendo, que não tem o vínculo emocional com o paciente que o cirurgião tem porque ele operou o caso, né? Então ele tem o vínculo emocional de estar cuidando, de ser o paciente e tal, mas não da cirurgia em si. Então eu acho que existe uma facilidade, entre aspas, desse segundo médico que participa de verbalizar o problema. Ó, tá acontecendo alguma coisa de errado. Eu tô vendo que tá dando algum problema, vamos tentar descobrir o que é. Eu acho que isso ajuda. E a outra coisa que eu acho, e aí envolvendo o clínico especificamente, porque isso que eu falei, eu acho que se tiver um outro cirurgião já dá certo, porque vai ter duas pessoas tendo a mesma visão. Mas o que eu acho que é bom do clínico estar envolvido é que, invariavelmente, o clínico vai olhar umas coisas que a gente não olha. Não tem como, cara. Eu tenho certeza, todos nós três aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, já passou por aquela situação de olhar uma interconsulta do clínico, que o clínico fala, precisa dosar, sei lá, o magnésio. O cara fala, não vou dosar o magnésio, cara. E às vezes o clínico está pedindo para dosar o magnésio porque tem uma justificativa para isso, entendeu? É que às vezes a gente está lendo isso, não entende às vezes a justificativa e a gente quer achar que isso é baboseira. Mas eu acho que é por isso que é bom ter o clínico, porque tem coisas que a gente não vou dizer que a gente não presta atenção, mas não está sendo o nosso foco, né? Nem pensa. Você está olhando o dreno, você está vendo a cor do dreno, se o cara tem dor, se ele está vomitando, se ele está evacuando, se ele está comendo. É um outro foco, né? E eu acho que isso conta, com certeza. É por isso que as coisas multidisciplinares dão tão certo, né? Sim, com certeza. Flugão, algum comentário ou posso seguir? Desculpa, fala com ele. Não, é só para acho que das coisas que o Guto falou agora, a gente traz dois pontos que são importantes assim na instituição de comanejo, né? Porque não dá para achar que a instituição do comanejo é simples, né? Existem vários fatores aí para a gente conseguir instituir um comanejo clínico cirúrgico efetivo. Eu acho que a primeira delas é estar tudo muito bem documentado do que é atribuições do cirurgião e do que é atribuições do clínico, né? Até para não existir esse conflito em termos de eu acho isso, então as divergências acabam atrasando o manejo do paciente, né? E com relação ao outro ponto, é que o comanejo é diferente da interconsulta, né? Porque às vezes a interconsulta, da forma que ela é tradicional, onde o cirurgião detecta um problema potencialmente clínico e chama o clínico para dar sugestões, né? Para dar um parecer, vamos dizer assim. Às vezes, quando você faz isso e torna a interconsulta, a avaliação do clínico mais impessoal, pode ser que o cirurgião ache aquilo interessante e tome aquela conduta, pode ser que o cirurgião simplesmente às vezes ignore porque talvez não ache aquilo importante. Porque na interconsulta tradicional a gente não é autônomo, né? O clínico vai lá e acaba sugerindo. E muitas das coisas que a gente vê, às vezes, no hospital, o clínico foi chamado, ele viu um problema, porém ele não dá a conduta em termos de pedir exame, ele não dá a conduta em termos de prescrever, ele não dá a conduta em termos de conversar e orientar o paciente. Então aquilo fica tanto dependente de uma conversa com o cirurgião que aquela conduta se atrasa e o manejo do paciente se atrasa e talvez evolua para o caso aí que a gente está falando de falha de resgate, né? No comanejo já é diferente. No comanejo bem instituído e pré-estabelecido em protocolo hospitalar, o clínico entra junto com o cirurgião desde o período da internação, então às vezes tem até 1-2 dias no pré-operatório para a gente otimizar o paciente e otimizar as medicações que foram avaliadas no pré-operatório, né? E segundo, a gente tem a autonomia de pedir exames conforme necessário da parte clínica, então por isso que tem que estar bem estabelecido o que cada um precisa fazer, e a gente tem a autonomia também de prescrever. É lógico que tem que tomar cuidado com fragmentações, né, de tipo, eu prescrevo, falo uma coisa para a enfermagem, o cirurgião vai lá, prescreve e fala outra coisa para a enfermagem, e daí, de novo, que vem a comunicação efetiva, né, a gente tem que ter hoje em dia na era de WhatsApp, né, a gente tem que ter pelo menos um contato do outro ali para falar, estou fazendo isso agora, porque eu acho importante por isso, né. Sim. E Cauê, se o Flugão quiser falar, fala aí, Flugão, levanta a mão que eu já jogo a bola para você.
Não, beleza, eu ia falar exatamente isso. A pior coisa que tem é o interconsultor japonês, que a gente fala, né? O Sugiro. Sugiro isso, sugiro aquilo, sugiro aquilo. É, muito ruim. Eu sugiro. É o médico sugiro. Eu nunca vi. Muito Então, o bom. sugiro é dureza. Existem Ai, 3 cenários. Acho que Guto, anota aí, por favor, 17 minutos. Claramente seremos cancelados. E aí tem 3 cenários possíveis, né? A interconsulta do SUS, que geralmente é hostil, então um clínico empurra para o cirurgião empurra para o clínico, esse paciente não é meu, aquele, e aí só desanda. Tem o do convênio da classe D e C, que é uns convênios de mais fluxo, que também segue o mesmo padrão de interconsulta, fica eu sugiro aquilo, e as equipes não se conversam. E tem o cenário ideal, que você vai pegar o cenário particular, que os médicos já se conhecem, já tem um entrosamento prévio, e a comunicação é muito mais efetiva, e as coisas andam muito bem, assim, diga-se de passagem. Eles têm grandes autonomias e esse alinhamento prévio faz as coisas acontecerem. Isso é muito comum com os Uhum. hospitais particulares maiores, né? Então, realmente você conhecer o seu zagueiro no meio da partida é muito ruim, né? Acho que esse time já tem que se conhecer antes de entrar em campo. Uhum. Que gera um pouco da confiança também, né? A partir do momento que você tem eu tenho um pivô cirurgião que eu conheço e acredito e confio e tô ali todo dia com ele, o inverso é verdadeiro, né? O cirurgião acaba pegando uma confiança no clínico em termos de detecção de complicações clínicas, né? E sabe que não vai ser não é, né? Mas sabe que não vai ser uma competição, né? E, e isso que talvez, esse ponto também que talvez isso funcione até melhor no particular, é porque, queira ou não, os hospitais, pelo menos os hospitais de pontas, cada vez mais, eles estão querendo ser custo-efetivos, né? Então, conseguir instituir de uma maneira adequada um protocolo de comanejo clínico-cirúrgico é a mesma coisa, e aí trazendo um pouco mais a evidência, né? É a mesma coisa, talvez, que conseguir diminuir custos de internação, né? Então, do ponto de vista do gestor, inclusive é uma preocupação muito grande lá para os americanos, né? Isso é benéfico, né? Um comentário super rápido falando nessa palavra gestor. A gente convidou um diretor no Hospital 9 de Julho recentemente aqui no podcast e ele falou que a principal conflito, problemas que o diretor é imbuído a responder é conflito entre equipes. Assim, disparado é o que mais aciona ele para resolução. Sim. Boa. E Cauezão, agora indo para a prática, né? O que você faz? Você vê todos, você seleciona quem você vê, você passa a vida todo dia, você faz prescrição, você muda a prescrição. Como é que é na prática mesmo a atuação do comanejo? Um dia com o Dr. Cauê no comanejo. Não, assim, o cirurgião pode deixar de fazer a prescrição, que é a prescrição do clínico? Como é que funciona? Ô Cauê, ó o que você já pode fazer pro seu Instagram, cara. É o seu dia a dia. Eu acordo às 5h30 da manhã, faço o meu café. Parece que você Aí eu vou pra café com comanejo. Café com comanejo. Encontro o Diego Adão. O dia a dia ali na gastrocirurgia, a vida do clínico na gastrocirurgia. Cara, não, é assim, eu acho que uma coisa importante, Diego, já para abrir aqui, é que eu tô há 2 meses lá, né, com o projeto, né, junto com a diretoria, junto com vocês, e eu percebi que mudou muito, assim, como funcionou do começo e como funciona agora. Eu acho que por um pouco de confiança e por eu me sentir mais livre de fazer as coisas, né, tanto de fazer as coisas quanto da minha própria opinião, né. Mas assim, eu acho que a primeira coisa é falar do paciente que eu tô vendo, né? Então a gente foi um combinado com a diretoria do hospital, a gente iniciar na gastrocirurgia. Nossa gastrocirurgia tem pacientes muito complexos e por muitas vezes com neoplasias localizadas ou avançadas, né? E que são pacientes que de base têm muitas comorbidades. Então a gente viu ali um bom começo para a gente iniciar o comanejo, justamente porque o que a gente vê na literatura é que se eu não selecionar bem os pacientes de mais alto risco, é a mesma coisa que eu não fazer diferença nenhuma ali. Primeiro, não fazer diferença, porque o paciente de baixo risco, a grande chance é que ele vai ter a mesma evolução com o clínico ali ou não. E segundo, eu vou sobrecarregar os poucos clínicos que a gente tem no hospital e vai, às vezes, até fadigar o clínico, né? Porque quando o clínico não tem uma coisinha para fosforilar ali, ele odeia o dia dele, né? E é justamente isso, a gente fala e no final a gente não faz muita coisa, né? Mas a gente tem que fosforilar, isso é uma grande verdade. Imagina vocês evoluindo uma hernia inguinal unilateral no indivíduo jovem. Cara, tem como, pô.
E aí fadiga, né? A gente vai à exaustão porque a gente não tem muito o que fazer. E você fica meio assim, pô, o que eu tô fazendo aqui? Então é importante porque a hora que a gente instituiu o comanejo ali na gastrocirurgia, a gente até pensou assim, bom, então a gente vai ter que pegar daqui, né, dessa corte que a gente tem, a gente vai ter que pegar os pacientes de mais alto risco para a gente realmente fazer alguma diferença em termos de complicação no pós-operatório. Não tem na literatura estabelecido o que é alto risco ou não. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, porque eu acho que vai depender muito do seu serviço, muito do seu perfil do paciente, para você tentar pegar algum scorezinho, ou idade, ou tamanho da cirurgia, para tentar aplicar ali, avaliar ao longo do tempo se está dando resultado ou não, e depois dessa reavaliação, ver se faz sentido mudar esses critérios de admissão para o comanejo ou não. Lá na GastroCir, por exemplo, o que a gente faz é usar o score de Charlson, que é um score de comorbidade, ajustado para a idade, tá? E ali a gente traçou, como nossos pacientes já são muito complexos, a gente traçou um corte de 5, então todo paciente que fez um Charlson ajustado pela idade de 5 para mais, ele vai imediatamente entrar pelo comanejo. Então isso é automático, não precisa o cirurgião pedir a interconsulta. E aí, eu poderia ter pego por cirurgias, então, por exemplo, cirurgias oncológicas de grande porte, poderia ter inserido também, mas a gente optou por deixar aberto o tipo da cirurgia, até porque ali no Hospital São Paulo, né, é um tipo de cirurgia por dia, né, então de segunda a sexta são cirurgias variadas, e o outro critério que a gente pegou é vinda da emergência ou vinda da UTI, né, então a gente acabou colocando esses 3 critérios, então é o Charlson, vindo da UTI ou vindo da emergência, e aqui a gente consegue detectar o paciente de maior risco, né. Uma ideia também era colocar o paciente mais idoso, mais frágil, mas eu acho que o Charlson já pega esse tipo de paciente. Sim. Paciente de baixo risco a gente não pega, porque realmente talvez não faça sentido. E o que a gente está fazendo lá hoje em dia, eu chego e logo de manhã, como o pessoal, os residentes lá da gastrocirurgia, eles têm a folha de internação, né? Eles já me passam, eu chego um dia antes, vejo quem que vai internar no próximo dia para operar, e aí eu já coloco na minha lista para os nossos residentes da clínica verem, né? É um desafio a mais, né? A gente está num serviço acadêmico onde a gente tem residentes, porque eu acho que existe um grande problema de falha de comunicação ali, porque entra mais um interlocutor, né? Eu falo com o meu residente fala com o R3 da cirurgia, o R3 da cirurgia fala com o chefe dele, e aí depois volta toda a comunicação e até aí se perdeu em um monte de ruído, né? E de tempos em tempos esse residente muda, né? Sim. E aí a gente... da gastrocirurgia eu até gostei, viu, Diego, pra falar a verdade, porque assim, são quatro R3 lá, né, e cada um deles roda 2 semanas. Então agora que já fez o rodízio completo de 8 semanas, já eu conheceu tô todo vendo mundo. eles de novo. Uhum. Então fica legal, né, porque você acaba já conhecendo a pessoa e você vê que fica até mais fácil a conversa. O que eu faço para tentar diminuir um pouquinho esse ruído é que todo dia de manhã, das 7 às 8 ali mais ou menos, eu passo diretamente para falar com o R3, né, porque vocês botam eles para evoluir desde as 5 da manhã, então eu passo lá cedinho para falar 5? Com eles. Não estão chegando às 3? Não é possível. Tô brincando, pô. Não sei se... Eu vou lá ver porque eles não estão chegando às 3, né? Às 5, tá muito tarde. Que isso? Por isso que precisa de comanejo. Se chegasse às 3 da manhã, não precisava de comanejo. Entreguei aqui, foi mal, esqueci. O Cauê, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou sempre o chato que faz uma pergunta ilustrativa. Eu queria saber se tem algum caso que você tenha feito recentemente. Claro, assim, não precisa contar nenhum detalhe muito específico, nada para não ter nenhum problema, mas alguma situação específica dessa sua empreitada no comanejo que você, tipo, que você acha interessante destacar, no sentido de, puxa, isso aqui foi uma experiência muito gratificante, alguma situação específica que te marcou muito, que você possa compartilhar com a gente. Tem alguma coisa assim? Tem, viu, Guto? Assim, tem duas situações que pega bastante a gente, assim, que eu acho que são aquelas situações, principalmente, lógico, vou falar coisas boas aqui, né? Aquela situação que claramente você fala, realmente aqui o clínico talvez tenha feito diferença, sabe? Que eu acho que é o ponto de você detectar precoce e evitar uma falha de resgate. Um dos pacientes que a gente teve lá, que foi uma pneumonia pós-operatória, já era um paciente de risco, ele internou para fazer se eu não me engano, dele era uma gastrectomia parcial por um adenocarcinoma gástrico com reconstrução Y de Roux, né? Era um paciente tabagista, era um paciente já com DPOC não diagnosticado, tinha alto risco pós-operatório para complicações respiratórias, e ele fez uma complicação, assim, começou com uma sibilância, uma dispneia com sibilância, a gente achou que era justamente pelo estresse da cirurgia,
e o pessoal da cirurgia viu na ocasião e achou que era realmente um DPOC exacerbado, e aí chamaram a gente, e na nossa avaliação ali realmente um pouco mais precoce, o paciente não estava em insuficiência respiratória nem nada, a gente conseguiu ver que tinha um TEP no meio, porque a gente pensou, né, pô, paciente de risco e tudo mais, a sibilância, só pelo fato dele ter feito a cirurgia, fazendo toda a medicação e toda a fisioterapia adequada, estava suando meio esquisito, e aí naquele momento a gente pediu anti-TC só por probabilidade clínica mesmo, e a gente acabou detectando o TEP e iniciando a anticoagulação, além da otimização do ponto de vista do DPOC exacerbado. Então, essas coisas são legais, né, onde você pega realmente complicações clínicas que fazem a diferença para o paciente, porque senão a grande chance é que ia ficar fazendo beta-2, ia ficar fazendo beta-2 agonista ali, o paciente ia melhorar o sibilo, mas ia continuar degringolando e ia acabar indo para a UTI, né? Então, essas coisas, assim, são realmente gratificantes. Uma coisa ou outra, assim, que eu acho que talvez seja mais do olhar do clínico, que é ver muito com relação à evolução esperada como um todo, né? Então, às vezes, só de olhar, bater um olho num sinal vital que não está batendo muito bem, desse sinal vital, a investigar, a ver se tem alguma alteração clínica que justifique. Acho que eu estava falando com o Diego aqui, mas só para ilustrar, era um paciente, o dele, eu acho, eu não lembro o que era, Diego, você lembra o que era ali? Era uma gastrectomia oncológica também. Era Uma gastrectomia oncológica também. Era também. Que esses pacientes são bem comórbidos, né? Eles costumam complicar bastante depois da cirurgia. Mas era um paciente que estava indo bem até o terceiro, quarto dia pós-operatório, assim, e depois, do nada, ele começou a fazer uma taquicardia. Taquicardia sintomáticas, 100, 110. E aí, ali, a gente, naquele momento, a gente falou, bom, gente, vamos... Tava bem, tava sem dor abdominal, tava começando a progredir a dieta. A gente falou, vamos ver complicações clínicas aqui, pelo menos pra gente tirar o clínico de lado e falar pro cirurgião, ó, será que talvez aqui já não vale a pena uma tomografia, alguma coisa? E aí, realmente, assim, só naquela taquicardia, a gente pediu uma tomografia, a gente pediu um protocolo TEP, porque ele tinha um pouquinho de saturação também. A gente foi excluindo essas coisas para depois, na tomografia, a gente ver realmente que tinha uma complicação ali de deficiência de anastomose, né? Então, eu acho que essas coisas que, quando você lê na literatura o como vai acontecendo e você vê na prática, para ver realmente que aquilo faz a diferença nesse ponto, é gratificante, né? E aí realmente marca a gente, assim, de falar que talvez alguma coisa certa em a instituição dos nossos critérios está funcionando, né? Cauê, você mexe muito em prescrição? Suspende muita coisa ou acrescenta muita coisa? E existe, por exemplo, algo que você acha que o cirurgião faz muito na prescrição? Você fala, pô, pessoal, dá um toque para todos os cirurgiões gerais aí que estão ouvindo a gente. Não precisa de tanto isso, ou o contrário. Você fala, caramba, eu sinto muita falta, sei lá, de enoxaparina. Você percebeu alguma coisa em excesso ou em falta na prescrição? Cara, assim, de ponto positivo, que isso eu não tinha ideia, assim, prescrição de tromboprofilaxia eu achei muito adequado ali, pelo menos no setor que a gente está, sabe, Diego? Eu acho que entra precoce, eu acho que é uma avaliação adequada ali por todo o contexto tromboembólico do paciente neoplásico e do risco cirúrgico também de sangramento, mas via de regra, assim, 12, 24 horas no máximo pós-operatório, no paciente que não teve risco de sangramento alto, tá entrando tromboprofilaxia. Acho que duas coisas que às vezes peca pelo excesso, que a gente acaba mexendo, lógico, eu sempre aviso o R3 da gastrocirurgia que está lá, mas a gente acaba sempre mexendo, que é, primeiro, soro de manutenção, tá? A gente clínico, a gente é meio contra, a gente sabe que é bem de praxe fazer, né? Pelo menos ali, né, no período de jejum, pré-operatório e tudo mais, mas acaba ficando muito soro de manutenção no pós-operatório. Na ideia de que, primeiro, a gente está evitando hipoglicemias e de que, segundo, talvez a gente esteja repondo a volemia do paciente naquele momento, né? Mas, assim, em termos de literatura, a soro de manutenção é muito ruim, né? E ele não é um bom expansor. Então, sempre quando a gente tem o paciente hipovolêmico pós-operatório, a gente prefere prescrever Ringer, soro fisiológico de ataque, do que ficar fazendo necessariamente o soro de manutenção. E evitar a hipoglicemia, assim, é difícil, né? Porque esses pacientes de jejum a gente deixa destros de horário, de 6 em 6, se tiver hipoglicemia, a gente vai agir. E se o paciente tiver sintomas compatíveis com hipoglicemia, que para a gente clínico é palpável assim, a gente também vai pedir um destro e vai acabar atuando, sabe? Então, eu acho que o soro de manutenção a gente acaba suspendendo muito. O outro problema é balanços, né? O paciente que já tem risco de hipervolemia, acho que esse soro de manutenção só acrescenta no balanço e acaba sendo ruim para todo mundo, né? Tanto do ponto de vista cardíaco quanto do ponto de vista de anastomose aí para vocês, né? E a outra coisa é a antibiótico profilaxia, né? Que eu acho que a gente tem uma certa dificuldade em termos de acabar prolongando desnecessariamente conforme o protocolo hospitalar. Acho que quando não tem protocolo hospitalar é difícil a gente bater de frente, né? Mas quando tem protocolo hospitalar, a gente tenta a todo custo seguir o que o pessoal da CCIH fala e acabar modificando a prescrição também, né? Legal. Sabe que a gente, no episódio 125, a gente convidou o Álvaro, da UTI Papers, sabe? Sei.
E aí a gente Legal. discutiu exatamente soro de manutenção, cara. Foi um episódio Tá. só sobre isso. Ele deve ter macetado, tá? Nossa senhora! Porque a gente sabe que é uma prática muito comum do cirurgião brasileiro, Aham. principalmente, né? E foi legal que você comentou. E a gente até gravou um curso, se eu não me engano, esse curso, Flug, me corrige, a live tá para outubro, né? Pô, legal. Acho que é 26 de outubro, se eu não me engano. A gente avisa mais pra frente, um curso sobre prescrição. A gente pegou cada Bacana. um dos itens da prescrição, a gente Uhum. pegou o Fast Hug, sabe? Legal. Deu uma ampliada nele, foi item por item comentando, ó, a evidência é essa, a evidência é essa, a evidência é essa. E aí a gente deu uma marretada no soro de manutenção também, a gente aproveitou e deu Então uma... tá ótimo. Então eu tô em casa aqui agora. Tá em casa, tá em casa, tá em casa. Ai, ai. Eu tenho mais duas perguntas e a gente já vai caminhando também para o encerramento, e aí o Guto e o Flug vão interrompendo para falar mais coisas. Uhum. Eu tenho uma pergunta sobre dificuldades, Cauê. Legal. Quais são as principais que você acha que hoje existe? É horário, é enfermagem, é a própria equipe, é comunicação, é que o Uhum. paciente sai do setor e você não encontra mais, o que você Tá. percebe? Remuneração, não sei, o que você percebe que hoje é o pilares, pilares não, os calcanhares de Aquiles hoje do comanejo para ele funcionar a pleno vapor? Pô, beleza, Diego. Eu vou trazer o que tem um pouquinho da evidência, né? Até o que é mais comentado na literatura em termos de riscos e dificuldades, né? E depois eu trago minha opinião aqui para falar dessa experiência. Minha experiência é pouca, né? 2 meses aí, mas eu trago um pouco para falar da minha experiência também. Acho que a principal coisa, e é uma coisa que a gente está tentando ajustar e evitar, é fragmentação do cuidado, né? Porque quando não tem um protocolo bem estabelecido, digo, de ter realmente um protocolo hospitalar sobre comanejo cirúrgico, colocando o que cada um deve fazer, eu acho que a fragmentação do cuidado pode prejudicar um pouco o paciente. E aqui, assim, dá exemplos, né, em termos de atribuição. A gente sabe, por exemplo, que no pós-operatório, um dos cuidados do cirurgião é o cuidado com a ferida. Então, avaliar a ferida todo dia, ver os drenos, o débito do dreno. Se tiver que avaliar uma fístula pancreática no terceiro dia, eles que vão acabar pedindo amilase. Isso é bem estabelecido. Para a gente, assim, tipo alterações eletrolíticas, complicações de comorbidade do paciente, essas coisas que a gente vai acompanhar. Mas quando chega, por exemplo, um paciente com uma anemia, uma HB menor do que 7, uma anemia sintomática, não é muito bem esclarecido quem que deve ser o médico atuante que vai pedir aquela transfusão. E aí o que pode acontecer nessa fragmentação do cuidado, né, é que nenhum dos dois pede. Aí o paciente fica com uma anemia sintomática por mais tempo, 24, 48 horas, ninguém vê, e isso por si só pode dar complicação. Lógico, né, isso aqui é só um exemplo meio por cima, assim, mas a partir do momento que você não tem uma comunicação boa e você não conhece muito bem quem que é o seu parceiro ali na hora do cuidado, isso pode acontecer com coisas mais graves, né? Então ele teve uma dispneia aqui, mas o clínico vai ver. Aí se o clínico não vê, ninguém vai ver e fica a dependência da enfermagem de realmente chamar o clínico se tiver uma complicação clínica ou se chamar o cirurgião se tiver alguma complicação cirúrgica, né? E a gente sabe que para a gente é muito difícil, principalmente no setor público, porque às vezes a enfermagem é sobrecarregada, né? Relação enfermeiro-paciente cada vez mais inadequada, principalmente em situações em que a gente está tendo mais situações de greve e tudo mais, né? Então, essa fragmentação acaba inibindo as equipes de fazer uma detecção precoce de maneira satisfatória, né? Desengajamento, eu acho que é uma coisa que tem que tomar cuidado também, né? No comanejo, queira ou não, o médico assistente primário continua sendo cirurgião, então prescrição e todos os afazeres básicos e até a alta continua sendo cirurgião, e o clínico vai sempre auxiliar. Vou prescrever coisas clínicas na prescrição do dia que já está feita e vou auxiliar na alta, desde a conversa do paciente até orientações ambulatoriais de coisas da parte clínica. Se ocorrer uma falha de comunicação aqui no meio e o cirurgião acabar deixando a parte dele de lado, ocorre esse desengajamento e as condutas acabam se perdendo ao longo do tempo, né? E por último, eu acho que isso aqui eu acho difícil, tá? Mas com relação à satisfação, tem até algumas pesquisas assim que tentam levantar a satisfação, principalmente do médico cirurgião e da equipe de enfermagem como um todo. A maior parte das pesquisas que eu dei uma olhada, as pessoas costumam ser mais satisfeitas, isso digo mais enfermagem e cirurgião, costumam ser mais satisfeitos com o esquema de comanejo do que com o esquema de ter consulta. Porém, quando o comanejo, e aquilo que a gente falou do paciente de baixo alto risco, né? Quando o comanejo ele não é bem instituído para detectar os pacientes que merecem mais uma avaliação clínica, existe uma certa insatisfação por parte do clínico, né? Mas isso é esperado, isso eu acho que depende um pouquinho de como que a gente está instituindo o protocolo do comanejo em cada hospital, né? Justo.
Gutão, aí, alguma coisa? da minha impressão, Diego, assim, eu acho que é o que falta, né? Eu acho que é comunicação, tá? Mas eu acho que é como a gente, aquilo que eu falei, como a gente está num ambiente de academicismo, onde existem vários pontos de comunicação, eu acho que existe várias chances de ruídos e quebras, né? E eu acho que essa comunicação pode atrasar as condutas que sejam precoces para cada paciente, né? Essa é a minha maior dificuldade. Sem dúvida alguma, é a minha maior dificuldade. E eu vou até fazer um meia-culpa aqui, que eu acho que a maior dificuldade é a comunicação de chefe para chefe, tá? Eu acho que é uma culpa minha, que deveria ligar mais para o chefe que é responsável pelo paciente da parte de cirurgia e vice-versa, né? Aham. E eu vejo que se fosse eu no hospital particular, eu teria muito mais essa autonomia e esse ímpeto de conversar com o cirurgião assistente, entendeu? Sim, sim. Flugão, tá balançando a cabeça aí, tá Não, perfeito, concordo com tudo. legal. Ia falar isso também. Puta, eu adorei, cara. Muito bom, assim. Não só o tema é muito legal, mas abre bem a cabeça, né? Eu tava pensando aqui que aqui nos Estados Unidos os caras têm um negócio que é legal, que são os nurse practitioners, e eles fazem uma interface muito legal com a equipe médica mesmo. Uhum. Então eles não vou dizer que funciona como um comanejo, porque assim, um profissional diferente, uma coisa totalmente diferente, mas se encaixa um pouco nisso que você estava falando, Cauê, porque é um par de olhos a mais olhando o mesmo paciente, não fica só, por exemplo, na mão do residente da cirurgia ver o caso. Tem Uhum. o enfermeiro específico, né, o nurse practitioner daquele paciente, ele tem, claro, outros pacientes para ver, mas é uma pessoa que tem conhecimento suficiente para tomar para verbalizar alguma coisa, às vezes Uhum. para colocar uma prescrição, para acrescentar alguma coisa. Então, eu acho que isso é legal, assim, a experiência que eu estou tendo aqui com esse negócio de ter mais de uma pessoa fazendo, né, o manejo é interessante. Não é, como eu falei, não é tão especializado quanto uma equipe de comanejo específica, mas meio que funciona de uma certa maneira assim. E o que você falou da comunicação, cara, isso é impressionante, né? Como quando eu estava no Brasil é a mesma coisa, aqui é igual. A maior parte dos problemas que a gente enfrenta no hospital em relação a fluxos, etc., é tudo comunicação, cara. É tudo comunicação, é impressionante. E você fala esse negócio de você talvez ser mais proativo de falar diretamente com a pessoa responsável, etc. Eu entendo isso. Eu só acho que existe uma existe um componente acadêmico na instituição, né? Quando você Uhum. está, por exemplo, na Unifesp e tal, que você não pode fazer isso, porque senão o seu residente não vai fazer parte do negócio, né? E se tem uma coisa que frustra o residente, é o cara sentir que ele não faz parte da equipe, que ele não está fazendo, que ele não está participando de forma ativa no cuidado, né? Então eu entendo o que você quer dizer, eu acho que é mais ou menos a mesma sensação que eu, Diego Flug, teríamos se a gente fala assim, putz, quando a gente está na instituição acadêmica, é o residente que opera. Você vai lá e você ajuda o cara a operar. Se fosse eu operando, talvez fosse mais rápido, sei lá. Uhum. A sala de cirurgia teria menos ocupação, né? Teria mais espaço para eu colocar um terceiro caso, por exemplo, um quarto caso. Uhum. Mas, na boa, isso aí você tem que roer o osso do academicismo junto, né? Não tem como. Vai ter alguma coisa que vai ter que ser penalizado porque você está favorecendo o ensino, etc., ensinando pessoas que não sabem fazer justamente a fazer isso, né? Não tem como. Pô, com certeza, Guto. E assim, é difícil porque a hora que você lê sobre a instituição do Comanejo, eu acho que uma das principais coisas que eles falam é você ter de 15 a 20 minutos no dia com toda a equipe responsável para conseguir fazer um huddle e a partir dali conseguir traçar as metas, entendeu? E é uma coisa que é muito difícil a gente conseguir fazer no SUS, né? Porque a rotina é um caos, né? A minha rotina é uma, a rotina do chefe é outra, a rotina do residente é outra, a rotina do meu residente é outra, então assim, fica difícil, né? A gente está tentando azeitar as coisas lá dessa maneira para a gente conseguir fazer uns huddles um pouquinho melhor, um pouquinho mais concatenado, porque a partir daí eu trago outro ponto de que a hora que você pega aquelas primeiras evidências da ortogeriatria,
os protocolos de comanejo, eles eram associados a uma equipe multidisciplinar muito, muito ativa, né? Então, desde uma enfermagem que sabe como funciona, né, e com quem que ela tem que falar do ponto de vista cirúrgico e clínico, mas até do ponto de vista de uma fisioterapia, por exemplo, em que sabe como que são os protocolos do pós-operatório de uma ortopedia, de uma cirurgia ortopédica, como uma fratura de quadril, né? Para, no fundo, tentar diminuir o tempo de internação e conseguir com uma assistente social fazer a transição desse paciente para casa, né? Então, eu acho que existem vários pontos assim que a gente ainda não conseguiu instituir muito bem no Hospital São Paulo, mas que são necessários e inerentes de um protocolo de comanejo, sabe? Ótimo. Boa. E Cauê, minha última pergunta, ela é provocativa porque eu quero provocar a resposta em você, tá? Então eu vou fazer uma pergunta meio absurda. Tá. Vamos pensando agora, eu sou um cirurgião, que eu estou aqui no meu hospital e eu não tenho comanejo, e eu achei interessante a ideia, eu acho que é impactante, eu quero instituir. Em termos de gestão, qual você diria que seriam os primeiros passos para esse cirurgião conseguir montar o seu time de comanejo? Por exemplo, você acha que rola eu pedir para o plantonista do PS dar uma subidinha na enfermaria e fazer esse papel? Ou não? Tem que ser uma coisa da diretoria de cima para baixo, alguém dedicado só para isso, treinado para isso? Como você acha que seria esse primeiro passo para quem está nos ouvindo e quer montar o seu time de comanejo? Legal, Diego. Acho que, assim, aí trazendo um pouquinho do que aconteceu comigo e da experiência, comigo foi de cima para baixo, tá? Assim, com a diretoria do hospital, a gente acabou conversando, eu dei a sugestão do comanejo, eles gostaram, e aí eles conseguiram me dar uma certa autonomia para fazer acontecer. Eu acho que o que é importante inicialmente, então, é você identificar quem são os líderes, né? Se você vai montar uma equipe de comanejo, a primeira coisa é identificar quem que é líder. Então, de líder, eu citaria 4, que seria um cirurgião, que seria responsável pela enfermaria e por aqueles pacientes. Lógico que tem que ser, às vezes, de uma enfermaria só, não dá para a gente englobar todas as enfermarias de uma vez, principalmente quando a gente está falando de enfermarias de especialidades, né, e não aquela enfermaria conjunta como um todo. O clínico, uma enfermeira, que faz total diferença. Quando eu consegui uma enfermeira, que é a Thaís, por exemplo, ali na gastrocirurgia, que é presente, entende como funciona o comanejo, ela ajudou muito, em termos até de detecção realmente precoce. E por último, o gestor, né, que no meu caso foi a diretora clínica do hospital, né, porque foi ela que conseguiu fazer esse intermeio de comunicação entre eu e a cirurgia, e foi ela que conseguiu fazer algumas demandas em termos de como funcionaria o serviço e aonde poderia ser aberto algumas concessões de cada parte, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto, sem dúvida alguma, seria identificar esses líderes para aí sim a gente conseguir tomar essa estratégia. E, de preferência, assim, não estou vivendo nesse mundo ideal agora, tá? Mas de preferência que seja de segunda a segunda, né? No meu, não estou falando que o meu não é o mundo ideal, porque eu vejo de segunda a sexta os pacientes. Então, o cirurgião acaba ficando segunda a segunda, mas eu estou vendo segunda a sexta. Então, infelizmente, eu tenho ainda uma quebra de cuidado no sábado e domingo, que não deveria acontecer. Eu acho que o cuidado deveria ser integral e longitudinal, tanto do ponto de vista cirúrgico quanto do ponto de vista clínico, né? E aí, sentar com essas lideranças para instituir um protocolo de comanejo, ou seja, dar a função de cada um dos líderes para que não haja aquilo que eu falei em termos de fragmentação, né? Eu acho que esse, sem dúvida alguma, é o mínimo que a gente pode ter para iniciar o processo, e aí a partir do momento que você inicia, você tem que, lógico, controlar dados, né, e é principalmente isso, de mortalidade em 30 dias, readmissões em 30 dias, complicações maiores, tempo de internação, para em 3, 6 meses você reavaliar esses dados e conseguir agir de novo para melhorias, né? Não dá para você simplesmente instituir o comanejo e achar que você não vai ter que seguir esses dados, porque tem, né? Você tem que mostrar um resultado, né? Cara, muito bom. Eu adorei, cara. Adorei. Super objetivo, prático. Acho que a gente passou por tudo, né? Vindo de nós, o que eu vou te falar um elogio foi cirúrgico, Cauê, tá? Show de bola. Se deixasse eu podia ter falado mais uma hora aqui, viu? Tem que tomar cuidado. Não, eu falar que você foi cirúrgico é um elogio. Talvez você ouvindo isso seja uma ofensa, mas é um elogio, tá? Jamais, pô, jamais. Flugão, algum comentário a mais? Alguma pergunta? Eu fazer um comentário parecido, foi muito cirúrgico, foi excelente, espetacular. Conciso. Aqui tem meu lado podcaster, tá? É por isso, aí a gente consegue focar um pouquinho melhor no conteúdo. Eu queria só agradecer também, Cauê, por você ter
desperdiçado um pouquinho do seu tempo aí para trocar essa ideia com a gente. É um assunto bem legal e que eu tenho certeza que muito pouca gente sabe. Ainda mais os detalhes que você comentou, né? Eu mesmo não sabia vários detalhes que você comentou, achei que foi bem legal, assim, para conhecer um pouquinho mais desse mundo e eu queria, na verdade, encorajar as pessoas a fazer isso nos próprios serviços, porque é muito bom, cara. Putz, o potencial é muito grande. Assim, se for feito bem, se for bem feito, né, bem articulado, Sim. O resultado vai ser bom, com certeza. Só precisa acertar os detalhes para o negócio, para a coisa acontecer. Mas eu encorajo todo mundo a tentar fazer isso, sim. Show. Então, você que está nos ouvindo agora, o que você vai fazer nesse momento? Vai abrir lá a parte da sua interface do Spotify. Aproveita, se você não clicou no coração, você clica no coração. Se você não clicou no sino, você clica no sino. Mas o principal, você vai pegar aquele botãozinho de encaminhar e vai mandar no grupo que tem o gestor do seu hospital. Né? Aí que você vai provocar o negócio. Olha o que eu ouvi esse episódio, chefe, diretor clínico, diretor técnico. Manda onde tem quem manda, onde estão os líderes que o Cauê falou, já compartilha. E Cauê, aproveita e fala, ele vai compartilhar o TDC também, né? Faz seu merchan aí, o que ele aproveita e manda né, junto? Diego, assim, não dá para falar hoje em dia. Pra gente aí é um prazer de conseguir conversar sobre assuntos clínicos no nosso podcast, né? Tem que conhecer um pouquinho o Tá de Clinicagem, né? O TDC. É só jogar em qualquer agregador aí que vocês escutem podcast na vida de vocês que vai estar lá. A gente fala bastante aí de assuntos variados da clínica médica e o que a gente gosta pra caramba, que é discutir casos também, né? Então, com certeza, você vai achar alguma coisa que tem aplicabilidade clínica aí na sua vida. Legal demais. Quer deixar algum contato seu, e-mail, Instagram, o Instagram do TDC? Quer algum que você acha interessante? Não, o TDC, pô, com certeza. É só acessar lá no Instagram também, @tá de clinicagem. Perfeito. É isso aí. Cauê, eu adorei, o episódio foi muito legal. Queria demais também agradecer a sua presença aí. E quem encerra o episódio é o Guto, né? Então eu não posso não deixar de passar a palavra para ele. Obrigado, Cauêzão. Mas Obrigado, porque pô. quem sabe encerrar sou eu, Cauê. É por isso. Porque quando o Diego encerra, é um negócio xoxo, sabe? Xoxo, Esse é o problema. manso. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer muito mais uma vez o Cauê pela participação, Obrigadão. Diegão, Fulgão aí pela presença e pela parceria. Tenho certeza que quem ouviu esse episódio até o final aí tá com a cabeça fritando agora para poder botar isso em prática e a coisa vai melhorar para os seus pacientes com certeza. Então é isso aí, senhores. A gente se vê no próximo episódio aqui do Mania de Cirurgia. Adiós. Adiós. Boa.